Incrivelmente, esse desenho é dessas duas bonecas. Esta loirinha e essa morena. O que acontece de diferente é que na hora que você transfere o tecido e na hora de desvirar, um tecido expande e o outro não. Esse tecido aqui é parecido com esse, é um tricoline, ok? Um tecido 100% algodão. Esse também mas ele é de uma fibra mais firme, é um outro tecido, tá? É tipo algodão cru mesmo. Então, eu vou ensinar vocês a como transferir o tecido, o risco para o tecido, o molde e o risco, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que achar aqui, por exemplo, o risco bem certinho, assim, acompanhando a linha, porque senão depois ele não fica legal, aí a boneca fica distorcida. Então, eu vou fazer aqui novamente. Risquei. Risquei, eu vou pegar lá o tecido, vou colocar em cima virado, encaixar direitinho do jeito que tem que ser, ó. Agora sim eu consigo ver que a fibra tá toda retinha, toda certinha. Então aqui é só encaixar, porque o tecido ele é meio transparente, então dá pra gente visualizar muito bem. Perfeito. Só um pouquinho mais. Aí sai um pouquinho, mas tem que ter paciência, certo? Agora eu vou transferir o risco para o tecido. Então eu vou acompanhar aqui, olha só, com muito cuidado. Vou fazer o desenho dos olhinhos. Esses desenhos são exclusivamente da Andréa Coimbra. Eu mesma crio esses desenhos. Fiz a sobrancelha. Agora estou fazendo o outro olhinho. Importante vocês estarem copiando os cílios para depois não estar fazendo direto no pincel, porque pode dar erro, aí perde todo o seu trabalho. Perfeito. Esse olho tá um pouquinho maior, então é porque eu fiz aqui, olha só. É só ajeitar. Bom, quando eu depois o que acontece? Qual é a segunda fase? Eu vou colocar o tecido em cima aqui, olha. Suponho que ele não esteja riscado, tem que ser um tecido limpo. Aqui está o desenho e eu coloco aqui, tá? E na hora de costurar, eu costuro aqui. Então, o importante lembrar que esse lado eu não vou abrir a carinha para poder encher. Eu vou abrir aonde não tem um risco, porque eu vou lembrar que esse lado aqui foi aonde eu risquei o rostinho, ok? Para não acontecer o acidente. Então, vocês costurem, cortem depois com tesoura de picotar toda a volta. Se não tiver tesoura de picotar, faça com a tesoura mesmo, faça uns picos em toda a volta. Importante lembrar que a gente deve costurar em cima da linha. Se sair um pouco fora, vocês voltem a costura e costurem novamente, ok? Bom, aqui foi a carinha já está desvirada. E aqui é na marronzinha. Como vocês podem ver, é o mesmo molde, só que esse tecido ele abre mais e esse aqui fecha.
Eu vou tentar pintar as duas carinhas ao mesmo tempo, tá bom? Começar pelo sombreado aqui. Essa aqui eu vou estar usando essa tinta. Depois eu mostro pra vocês, é porque às vezes eu esqueço o nome e eu tenho que ver. É o Jatobá, tá? E para essa aqui eu vou estar usando o papaya. Mas assim, no vídeo em cima eu vou deixar toda a descrição para vocês estarem sabendo quais as tintas eu vou estar usando para cada parte do risco, tá bom? Do olho, da boca, do nariz. Então vamos lá, vou começar pelo papaya. De vez em quando vocês podem estar ouvindo eu falar mamão papaya, mas eu quero dizer que é papaya, porque papaya eu acabo associando ao mamão papaya, mas a tinta se chama só papaya, não tem nada de mamão papaya. Eu tiro o excesso aqui para mim sentir a textura da tinta e agora eu vou passar aqui. Aí aqui eu vou saber o quanto de tinta eu tenho no pincel, se vai ser necessário eu estar usando mais. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Pego aqui no meio da sobrancelha, que já é uma referência, tá? E vou trazendo ela para baixo do olho. Aqui eu ponho aqui em cima do nariz. É uma coisa bem simples, não tem muito segredo, tá? Bem suave, né, André? É bem suave, justamente. Bem suave. Parece um óculos, né? É isso aqui, ó. É isso aqui que a gente tem que fazer. E agora eu vou para outra. Sempre lavando o pincel, né, Andréia? Principalmente para você não estar misturando tinta. Secar bem sequinho. Ok, isso mesmo. Agora eu vou estar usando para outra boneca, eu vou estar usando esse daqui. Conforme a boneca, se supõe que fosse uma boneca negra, você sabe qual eu usaria, Lúcia? Para fazer esse sombreado? Eu usaria o terra queimada. Para fazer esse mesmo que você Isso, fez? justamente. E esse se repete o processo novamente, não é isso, André? Exatamente. Ele parece estar forte, mas quando a gente começa a pintar, ele fica legal. Ele clareia, né? É, mas não tem que tomar muito cuidado para não deixar muito forte, tá? Senão a boneca ela fica muito marcada. Olha só. Aí acaba ficando diferente o rosto do corpo. É, justamente. Às vezes você não tem muita experiência e aí pode achar que não está conseguindo pintar. Tem dois fatores que não ajudam muito. É a falta de experiência e pincéis novos. Você tem que, além de ter que praticar bastante para pegar a experiência e praticar bastante seu pincel para gastar ele um pouco, para ele acostumar contigo. E sempre a mão leve, viu? Então quer dizer, quanto mais velho o pincel, mais usado, melhor. Não necessariamente. O pincel muito velho vai prejudicar o seu trabalho. Eu quero dizer que o pincel muito novo, você até quem tem experiência sabe que até você acostumar com ele, demora um pouquinho. Entendeu? Tem que gastar ele um pouco. Mas pincel muito velho não funciona não. A cerda fica muito dura. Bom, agora a gente vai começar pela boca. Os pincéis não duram muito, dependendo da qualidade do pincel. Para essa boca eu vou usar as mesmas cores, tá bom? Eu vou usar o papaya novamente, porque eu quero uma boca bem suave. Essa é uma nova técnica que estou usando agora, que a boca fica mais suave, sabe? Não fica aquela boca forte. Sempre tirando o excesso da tinta, né, Andréia? Justamente. Não levar diretamente lá de onde você pegou, na parte da boneca. Sim, com certeza. Senão fica muito... É melhor você colocar menos tinta e tá acrescentando um pouco mais do que você colocar muita tinta e não conseguir. Mas porventura você colocar muita tinta, é só tá passando branco em cima que ele suaviza. Qual é a regra, Andréia, do branco que você sempre fala, que um cobre o outro? O branco, ele cobre porque ele deixa mais suave, né? Por exemplo, até eu errei aqui um pouquinho embaixo, foi um pouquinho demais. Se eu passar o branco aqui, ó, ele disfarça um pouco, tá vendo só?
E se eu passei, por exemplo, aqui, ó, eu usei um branco, ficou muito forte. Daí é só colocar branco aqui que ele fica mais suave, entendeu? Se eu coloquei muito, a cor ficou muito forte, muito evidente, é só eu pegar um pouco de branco, mas tem que tirar o excesso, viu? E passar em cima que ele fica mais suave. Tá? Agora eu vou usar o branco para passar nas... Olha só como eu estou fazendo. Tá vendo? A boca fica muito suave, muito clarinha. Fica que nem boca de neném mesmo. Vou até deixar esse aqui pro pessoal tá acompanhando. Cuidado com o pincel molhado. O pincel tem que estar sujo de tinta. Ele molhado, ele expande a tinta, né? Justamente, principalmente o tricoline, o algodão, aí não tem jeito. Aí se sair fora, menina, aí o negócio vai abrindo, aí perde. Dependendo da situação, aí perde o trabalho. Isso aqui é um trabalho de paciência, porque começo você acha que não vai ficar legal, ó. Parece uma bandeira, né? Mas logo você vai vendo o resultado. Sempre pouca tinta. E conforme a necessidade, você vai aumentando. Quem trabalha em produção, isso é uma boa ideia, né, Andréia? Olha, não só isso. Por exemplo, você vai pintar uma carinha, vai fazer uma boneca, já faz logo duas, porque aí você escolhe a melhor. Ou então já pinta logo duas, porque a tendência é ficar parecidas, entendeu? Aí você já tem uma reserva, já faz duas bonecas, já é um trabalho só. Porque, veja bem, enquanto eu pinto uma, já seca a outra, né? Isso é importante, né? Uhum. Que a tinta, você não pode ir colocando tinta em cima de tinta sem esperar secar. Por isso que eu coloco pouca tinta, que assim já tem um controle melhor. Importante também que quando você passa o risco para o tecido, quando você desvira a boneca, ela vai estar um pouco torta, ou então um olho, ele não vai ficar igual ao desenho, e você vai ajeitando, tá bom? Agora eu vou passar mais um pouquinho de papaya nesse. Aí eu passo aqui do ladinho também, ó, para não ficar aquele branco escandaloso. Antes eu achava que só eu fazia isso, que eu comecei pintando, como até hoje eu nunca tive nenhuma referência, nunca tive uma aula, então aí agora eu vejo as russas pintando e elas fazem a mesma coisa que eu. Pinta a mão também, para tirar o excesso da tinta, pra gente sentir a textura, sabe? Ah, legal, eu não sabia que elas tinham essa técnica. Ah, eu já vi muitos vídeos com elas fazendo isso. Interessante, né? Pois é. Elas estão 1000 anos-luz na frente dos brasileiros. Bom, aí eu vou usando sempre conforme a necessidade, que eu acho que vai precisar colocar mais, eu vou colocando.
colocar um pouquinho de branco. É um teste de paciência. Vou usar um pouquinho da tinta, deixa eu ver o nome dela aqui. Eu vim fazendo teste com tintas, é a púrpura, para dar um pouquinho de volume, que nem essa daqui, tá vendo só? Dá um pouco de volume aqui, olha. Gente, é um minúsculo de tinta que a Andreia usa. Vocês precisam ver. Dá um resultado excelente. Economizar tinta aí, hein? A Lúcia acho que não precisa nem de ver vídeo, né? Só de olhar aqui, ela já consegue fazer. Não consegue, Lúcia? Ah, eu acho que eu tenho que treinar mais, viu? Consegue, sim. Gente, mas nada é tão emocionante estar do lado dela e ver ela pintando. Imagina. Vou usar aqui uma mão papaya. Eu sempre esqueço. Vai dando cor, olha só. Não é muito fácil não, viu? Vou colocando branquinho. A hora que eu finalizar assim, que eu colocar as outras cores, aí ela vai dando forma. Que agora tá meio estranho, né? Mas é assim mesmo, ó. A tinta a gente vai colocando conforme a necessidade. Não tem uma regra, sabe, Lúcia? Sim, eu já percebi aí. Conforme a necessidade. Aí eu tô achando que precisa do papaya novamente. Eu vou lá no papaya. Aí aqui não é totalmente branco. Eu acho que vou fazer essa boca mais pro vermelho. Vou colocar ao invés vou deixar mais evidente essa cor aqui, olha. Você viu que só um pouquinho que eu coloquei, ela já ficou. Uma dica importante para as meninas por exemplo, vocês não é obrigado a carregar toda vez a tinta no pincel que a Andreia carregar. Se vocês olharem o desenho de vocês, o risco, a carinha, se ver que não há mais necessidade, não precisa carregar. Né, André? É importante isso, né? Justamente, menos é mais. Isso. Eu gosto de fazer uma coisa bem suave. Porque aqui ela está dando apenas uma referência para vocês. Justamente. Quando você achar que tá bom, tem que parar. Eu vou passar aqui vou colocar um pouquinho mais do púrpura, porque eu acho que tá precisando, porque já tá aparecendo um pouquinho do alaranjado aqui em cima, olha. Quando eu colocar o que vocês vão perceber, terra queimada no meio, vocês vão ver que vai dar mais evidência as cores, elas vão aparecer. Eu começo sempre pelo meio, sabe? Que é uma forma de eu controlar
o risquinho da boca, né? Não só isso, também a quantidade de tinta, sabe? Por exemplo, se eu começar aqui por fora, se eu borrar, nossa, aí fica difícil consertar. Então, aqui fora, então eu tenho que começar sempre. Tem outras ali também, olha. Então, se eu começar aqui por dentro, ó, eu vou ter um controle de fora. Que aí o final do pincel, ó, tá vendo só? Às vezes, ensinando aqui, não fica tão bom quanto se eu fizer sozinha. Vocês entendessem isso. Olha, um pouquinho mais assim de tinta, dá a impressão de que a boca tá entreaberta. Uhum. Né? Aí dá um pouco de expressão na boneca. Parece que ela está rindo. Justamente. Então, para dar um pouco de volume, eu vou colocar sempre um pouquinho mais de branco. Tirando o excesso. Justamente. Ó. Olha só. Percebeu que dá um volume? Perfeita. Vou colocar um pouquinho do rosa. O rosa rosé esse. E do rosé aqui, ó. Pra não ficar muito... Pra fazer um degradê, tá vendo? Que aí ele não fica muito separado. Aí ele faz uma espécie de um degradê. Parecia que não ia dar certo, né? Uhum. Quando a gente começa, que fica aquelas cores separadas, como essas aqui, por exemplo. Mas olha. Aí eu vou misturar um pouquinho do rosé novamente, que é pra... espécie de uma aquarela aqui, ó. Vamos lá no branco, novamente. Vou usar um pouquinho do terra queimada. Aqui embaixo, ó.